Faça pesquisa nas Sagradas Escrituras. Parte 6, dia 27 de outubro de 2023. Última parte deste estudos. Meus ouvintes e leitores, seria uma coisa terrível se eu fosse o meio de levar qualquer um de vocês para o abismo. Embora em algumas medidas seu sangue deva estar sobre minha cabeça, se eu o engano, eu lhe imploro. Lembre-se de que não sou mais responsável por suas almas do que meu poder pode me carregar. Se você for enganado por mim, após esta minha declaração solene, você será tão culpado como se eu não o tivesse enganado. Pois eu os exorto, como vocês amam suas próprias almas, como vocês fariam um trabalho seguro para a eternidade, não depositem mais confiança em mim do que em qualquer outro homem. Apenas até onde eu puder provar, pelo testemunho infalível da palavra de Deus, que é o que eu disse é verdade. Permaneça sempre nisso, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Certa vez, ouvi uma história que me lembro de ter contado antes, de uma jovem saindo do lugar e dizendo: "Bem, não gosto nada do Spurgeon." E então o corpo jovem citou um texto da Bíblia como uma coisa muito perversa que eu havia dito. Algo sobre o oleiro ter poder sobre o barro. Então, o amigo que estava com ela disse: "Foi Paulo quem disse isso, não o Spurgeon." Disse ela, "e eu acho que o apóstolo Paulo era muito alto também." Estamos muito contentes em incorrer em censura desse tipo e não faremos nenhuma objeção em ir com Paulo aonde quer que ele vá, mas rogamos a você que nunca, em nenhum momento, considere nossas simples palavras como algo, mas sempre consulte sua Bíblia e veja se é assim. Esse é um bom hábito que alguns pais cristãos têm. Quando os meninos e meninas chegam em casa, eles dizem: "Bem, agora, qual era o texto?" E então o pai quer que eles contem o que o pastor disse, e até mesmo o garotinho sabe alguma coisa, e conta uma coisa ou outra que o ministro disse do púlpito. Então o pai se volta para a Bíblia para ver se essas coisas são assim. Então ele se esforça para explicar as coisas difíceis, para que se tornem como aqueles nobres bereanos, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras. E agora posso apenas sugerir uma ou duas peculiaridades naquilo que já preguei a vocês. Peculiaridades que desejo que vocês investiguem com mais ansiedade. Agora, não tome nada de segunda mão de mim, mas tente tudo pela palavra escrita. Eu creio e ensino que todos os homens e mulheres, por natureza, estão perdidos pela queda de Adão. Veja se isso é verdade ou não. Sustento que os homens se desviaram tanto que nenhum homem ou mulher quer ou pode vir a Cristo, a menos que o Pai o traga. Se eu estiver errado, descubra-me. Creio que Deus, antes de todos os mundos, escolheu para si um povo que ninguém pode contar, por quem morreu o Salvador, a quem foi dado o Espírito Santo e que infalivelmente será salvo. Você pode não gostar dessa doutrina. Eu não me importo. Veja se não está na Bíblia. Veja se não declara ainda aí que deveria ter o exame das Escrituras. Eu defendo que a imersão só pode ser dada a crentes e que todos os crentes têm o dever de ser imersos. Se eu estiver errado, muito bem, não acredite em mim, mas se eu estiver certo, obedeça a palavra com reverência. Não cometerei nenhum erro, mesmo sobre um ponto que alguns homens e mulheres consideram sem importância, pois um grão de verdade é um diamante, e um grão de erro pode ser de sérias consequências para nós, para nosso dano e dano. Eu defendo, então, que ninguém, exceto os crentes, tem direito à ceia do Senhor.
que é errado dar a ceia do Senhor indiscriminadamente a todos e que ninguém, exceto os cristãos, tem direito às doutrinas, aos benefícios ou às ordenanças da casa de Deus. Se essas coisas não forem assim, condene-me como quiser, mas se a Bíblia está comigo, agora eu exorto vocês que estão presentes a lerem suas Bíblias. Por um lado, leiam suas Bíblias para saber o que a Bíblia diz sobre você. E alguns de vocês, quando virarem as folhas, descobrirão que a Bíblia diz: tu estás no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Se isso o assusta, vire outra página e leia este versículo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando você tiver lido isso, abra em outro e leia: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu rogo a vocês, não guardem suas Bíblias até que o pó deles os condene, mas retire-os, dobre os joelhos, busque o Espírito Santo do ensino divino e folheie essas páginas com uma busca diligente e veja se pode encontrar ali a salvação de sua alma por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus repouse sobre você ao fazê-lo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Fim do nosso estudo. Obrigado, Senhor Deus, por mais esta bênção de concretizarmos mais um estudo na Tua presença. Abençoe todas essas palavras, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Pai, com a Tua santa e divina presença, hoje e sempre eternamente. Amém.